João capítulo 8, a nossa meditação rápida para despedi-los para a casa de vocês com a bênção completa. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada do próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Todas as vezes que você lê na Bíblia um porém, é importante que você considere o que está antes desse porém. O que aconteceu na cena anterior, para que este porém viesse ser um divisor nessa narrativa. O texto que nós lemos começa com um porém. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Orar. Agora, o que aconteceu na cena anterior, para que na cena que nós lemos, dissesse: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O versículo 53 vai dizer: e cada um foi para a sua casa. E cada um foi para a sua casa. Um dia eu acabei o culto e o irmão me mandou uma mensagem, diz assim: pastor, o senhor acredita que hoje cumpriu lá na nossa igreja João 7,53? E eu fiquei curioso, falei: mas meu Deus, que profecia é essa? E eu abri a Bíblia e estava lá escrito: e foi cada um para a sua casa. Vai se cumprir aqui essa noite também, amém? Vai se cumprir aqui também. Agora veja, o que aconteceu que todo mundo foi para sua casa? A Bíblia diz que Jesus estava no templo. E vieram os inimigos de Jesus, enviados pelos religiosos, para prender Jesus. E houve uma confusão, porque eles queriam prender Jesus, mas eles não conseguiam prender Jesus. E então, os que foram enviados para prender Jesus, voltam para os fariseus, e eles começam a se debater, e eles começam a brigar entre si. Por que vocês não trouxeram Jesus? Jesus tem de ser preso, ele é um falso. E o texto fala que depois dessa confusão no templo, cada um foi para a sua casa, porém, Jesus foi para o monte orar. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz após uma turbulência na sua vida? O que você faz quando você passa um dia conturbado no trabalho? O que você faz quando você passa uma tensão em algum lugar da sua vida? O que você faz no momento seguinte? O texto diz que Jesus vai orar.
muitas vezes nós fracassamos após uma tensão, seja no trabalho, seja uma tensão familiar, seja uma tensão entre parentes, entre amigos. Às vezes nós fracassamos porque após essas turbulências, a gente volta para a normalidade da vida, sem sermos reparados no mundo espiritual. Após uma turbulência, Jesus foi orar. Eu quero te dar um conselho: após você ser ferido, após você ser perseguido, após você ficar sabendo de uma perseguição sobre ti, após o seu coração ficar entristecido por algo que alguém disse, por algo que alguém fez, após de você ouvir tudo isso, propõe-se ir orar. Ao invés de você desistir da vida, ao invés de você desistir de Deus, ao invés de você desistir de Jesus, vai orar. Porém, Jesus foi orar. Após uma turbulência, muita gente abandona a vida, porém, Jesus foi orar. Após uma turbulência, muita gente toma decisões erradas, porém, Jesus foi orar. Após tensões, propõe ao seu coração: eu vou orar. Amém? Jesus passa a noite orando. Jesus passa a noite orando. Você precisa crer no poder da oração, segundo a vontade de Deus. Você precisa se esforçar a aumentar o seu tempo de oração. Se você consegue orar 5 minutos, se você consegue orar 10 minutos, se esforça para que isso cresça, porque a oração é uma ferramenta espiritual que nos prepara para grandes vitórias. Jesus foi orar e ele passou a noite inteira orando. Agora veja, pela manhã, Jesus volta ao templo, e quando ele chega no templo, existe um problema. Existe um problema. Mas era um problema tenso, é um problema complicado, um problema complexo. Agora, a maneira com que Jesus lidou com o problema é fantástico, porque Jesus lidou com o problema com muita praticidade. Era como se Jesus pegasse uma chave precisa, cirúrgica, e desatasse o nó. Mas qual é o segredo de Jesus resolver um problema tão complexo com poucas palavras? É porque Jesus começou o dia após um tempo de oração. Como que você começa o seu dia? Como que você levanta todos os dias? Você precisa treinar o seu coração de iniciar o seu dia orando. Você precisa treinar o seu coração de iniciar o seu dia se apresentando diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todo dia tem um mal. Você não sabe o que te espera no trânsito. Você não sabe o que te espera no caminho do seu dia, na sua agenda diária, você não sabe. E muitas vezes nós somos derrotados porque nós vamos para a vida vazios de Deus. Nós vamos todos os dias para o trabalho vazio, e chega no trânsito, você conhece o que acontece. A gente vai para a vida vazio. Jesus amanhece o dia cheio, porque ele esteve na presença do Pai. Começa os seus dias cheio de Deus. Porque, irmão, quando você vai para a vida vazio, você passa um perigo muito grande. Alguns anos atrás, eu lembro de uma vez que eu fui ao mercado mais a minha esposa. E aquele dia eu não orei. Aquele dia eu saí para a rua como eu amanheci, não tive o meu momento de entrega ao Senhor. Fomos a um mercado da cidade, e quando nós estávamos saindo do mercado, fala no alto-falante: veículo tal, proprietário, por favor, comparecer ao local. Eu disse: isso é o nosso carro. Quando nós chegamos lá, tinha um guarda-roupa de um homem, bravo demais, porque eu havia estacionado o meu carro na minha faixa de direito, só que eu estacionei após ele,
Só que ele estacionou, invadindo a minha faixa. Mas o homem estava assim, bravo demais. E homem, eu vou te falar uma coisa, homem é uma coisa assim, que só Deus na causa. Cada um querendo ser mais bravo do que o outro. E quando ele veio se impor, ele fechou o punho. E olhei para o tamanho dele. Falei assim, Jesus, será que eu consigo correr desse homem? Mas aquele dia eu estava vazio de Deus. Se a minha esposa não entra em cena, ela estava junto, louvado seja Deus. Talvez eu teria feito coisas erradas. Eu não estava preparado para aquele dia. Às vezes o problema te encontra durante o dia. Se você tivesse estado com Deus, você resolveria esse problema. Você iria desatar esse nó. Você teria uma palavra certa para falar naquela situação. Jesus passa a noite em oração. E Deus o prepara para o problema do dia seguinte. E qual era o problema? O problema era dentro do templo. E aqui acontece a cena, e eu quero rapidamente falar desses 3 personagens que aparecem na cena. O primeiro personagem é dos fariseus, os religiosos. O texto diz que esse religioso vai flagrar uma mulher num ato de adultério e traz para o templo, para que Jesus pudesse validar o seu apedrejamento, segundo a lei da época. Primeira coisa que eu aprendo aqui, esses fariseus eram religiosos. Esses homens não eram responsáveis para acusar ninguém. Esses homens, na origem da sua história, eram homens que deveriam ajudar as pessoas, que deveriam ter misericórdia das pessoas. Mas de repente, nós encontramos no texto que aqueles que deveriam ajudar foram os que mais geraram feridas nessa mulher. Esses homens eram os homens do templo. Muitas vezes, as direções que mais te ferem não são de fora, às vezes são de dentro. Às vezes é alguém de sangue. Às vezes é um padrasto que está na família. Às vezes é uma madrasta, ou é um pai biológico, uma mãe biológica, é um irmão. Talvez é um parente próximo, talvez é um amigo que muito você confiou, que muito você acreditou, mas de repente essa pessoa o abandona, essa pessoa o agride, essa pessoa o trai. Muitas vezes nós somos prejudicados mais por os de perto do que os de longe, do que os de fora. Talvez você está aqui e você carrega alguns prejuízos na sua vida, e esses prejuízos foram gerados por pessoas que deveriam te ajudar. Talvez você é alguém que pessoas cruzaram o seu caminho e exploraram exatamente o seu erro, exploraram exatamente as suas falhas, porque o texto fala que essa mulher foi flagrada e alguém pega esse pecado, pega este erro e joga no ventilador. De repente é alguém que te lembra continuamente das suas falhas do passado. Talvez é alguém que nunca te perdoou, e de vez em sempre essas pessoas te perseguem. Essas pessoas exploram as suas fraquezas, as suas fragilidades. Quantas vezes isso acontece dentro de casa? Quantas mulheres que vivem abusos? E este homem o faz porque na cabeça dele ela é muito frágil, ela não tem nem para onde ir, ela não sabe para onde pedir socorro, ela não consegue se manter sozinha, e ele explora essa fragilidade para continuar prejudicando, para continuar se impondo. Muitas vezes, alguém cruza o nosso caminho exatamente para colocar o dedo na nossa ferida. Os fariseus representam exatamente esses tipos de pessoas que deveriam nos ajudar, mas nos expõem, que utilizam os nossos erros, que utilizam as nossas falhas exatamente para nos prejudicar ainda mais. Mas de repente esse texto nos fala do segundo personagem, que é a própria mulher. A própria mulher. E nós aprendemos algumas coisas sobre esta mulher. A primeira delas é que existem pessoas que elas não são espontâneas para tratar os seus pecados.
Existem pessoas que elas não são espontâneas para tratar os seus erros. Percebe que esta mulher, ela não vai até Jesus porque ela havia pecado, ela foi trazida. Ela foi violentamente arrancada de onde que ela estava e trazida até Jesus. Talvez, se isso não acontecesse na vida dela, ela não queria tratar. Ei, quantas pessoas que não tratam. Quantos maridos que não se corrigem, que não se arrependem dos seus pecados, de traição, de adultério. Quantas mulheres que não se arrependem dos seus pecados de insubmissão, que não se arrependem dos seus pecados de sensualidade. Quantos que nunca vêm até Jesus dizendo: Jesus, eu estou terrivelmente em pecado. A minha sexualidade está sendo tratada como produto, não segundo a tua palavra. Eu não estou tratando o meu corpo como um templo, como uma casa tua. Eu estou tratando este corpo para exibir a minha sensualidade. Existem pessoas que falam demais, fofocam demais, têm inveja, são falsas, são hipócritas. Só que essas pessoas não tratam espontaneamente. Essas pessoas não reconhecem os seus pecados diante de Deus. Existem problemas familiares, conjugais, que eles não conseguem ser tratados porque ninguém nunca reconhece o seu erro. Eu ouvi uma história de uma família que um pastor foi visitar. E diante da situação, o pastor pergunta para o homem qual é a sua fraqueza nesse casamento para ter chegado onde que chegou. E ele falou assim: ó pastor, olha, eu erro assim. E de repente ele pergunta para a mulher: e o seu erro? Qual é a sua fraqueza em toda essa conjuntura? E ela disse: pastor, eu não tenho falhas. Eu não tenho falhas. Tem gente que não reconhece. Tem gente que nunca trai. Se a esposa não pegar o celular e ver que esse cara explora pornografia, ele nunca vai confessar para ela. Se alguém não ver, não tirar uma foto. Se alguém não flagrar um negócio insano que ele está fazendo, ele não reage. Ele não trata essa ferida. Essa mulher vai nos ensinar que existem pessoas que nunca tratam seus erros e pecados espontaneamente. Agora essa mulher nos ensina que Deus, na sua misericórdia, utiliza o que há de pior em nós. Esse texto nos ensina que Jesus na sua misericórdia, na sua compaixão e bondade, Ele utiliza os piores momentos e acontecimentos da nossa vida para reverter em salvação e em vitória. Porque trouxeram esta mulher para que ela fosse morta. Trouxeram esta mulher para que ela pudesse ser apedrejada. Tem alguém que deseja que você morra. Tem alguém que deseja que você seja derrotado. Tem alguém que trabalha, que opera, que você nunca vence, que você nunca prospere. E essas pessoas manipulam situações, e essas pessoas articulam cenários exatamente para te empurrar para a porta da morte. Mas o texto diz que o que aconteceu de pior na vida dessa mulher trouxe ela para onde? Para os pés de Jesus. Eu venho liberar uma palavra para o seu coração. O pior momento da sua vida, o pior acontecimento que aconteceu no seu casamento, que aconteceu na vida dos seus filhos, que aconteceu do diagnóstico que você recebeu do médico, a pior notícia que você recebeu, que tem trazido você a este lugar, aonde que está doendo demais. Deus é
tão poderoso, porque o diabo pensou que este pior momento, que essa pior situação, que este pior acontecimento levaria você à morte, levaria você ao suicídio, levaria você à loucura, mas tudo isso te trouxe aos pés de Jesus, e nos pés de Jesus Ele converte em bem todo o mal. Aos pés de Jesus Ele converte em vida toda a morte. Aos pés de Jesus Ele converte toda a derrota em vitória, para a glória do nome dEle. Quem crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Por isso, você precisa interpretar esses cenários com sabedoria. Está doendo, está difícil, está. Mas isso te trouxe para mais perto de Deus. Os seus problemas nunca vieram para te afastar de Deus, para te afastar da família, para te afastar da presença de Jesus. Não, isso é para te trazer para mais perto. Por isso, quanto mais as coisas se complicarem no seu caminho, vem para Jesus. Vem para Jesus, chega mais perto de Jesus, porque aos pés de Jesus ninguém morre. Eu vou dizer de novo: aos pés de Jesus ninguém morre. Casamento que está aos pés de Jesus não morre. Família que está aos pés de Jesus não morre. Emoções que está perto de Jesus não morre, porque em Jesus há todo o poder nos céus e também na terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu termino dizendo que quando esta mulher é trazida aos pés de Jesus, as pedras nas mãos, Jesus fica em silêncio. Ele começa a escrever na areia. Você já viveu a dor do silêncio? Você já viveu aquela dor de você vir à igreja, de você orar lá no seu quarto, de você orar lá naquela sala de espera do consultório, de depois de você ter pegado o exame, depois de você ter recebido aquela mensagem, depois de você ter ouvido aquele telefonema, e você clama: Deus, fala comigo. Deus, olha essa situação, olha isso se quebrando, olha isso se desmoronando, e você clama pela voz de Deus, e você faz uma campanha. Mas passa 7 quintas-feiras, Deus fala, a pregação fala, Deus sempre está falando, mas o que você queria era uma coisa mais pessoal, algo mais particular, e você vive o silêncio de Deus. Você quer abrir um negócio, ou uma coisa faliu, ou de repente você coloca algo diante de Jesus e você fala: Deus, fala, me dá uma aprovação ou uma reprovação, me dá uma direção. Ou de repente você coloca os seus filhos, ou de repente você coloca uma causa familiar, ou às vezes é uma coisa interna que você precisa de um milagre naquela direção, e passa dias e passa semanas e Deus está em silêncio. Essa mulher estava no meio dos seus acusadores com pedras nas mãos, e Jesus fica em silêncio. Ele não fala nada. Ele não fala nada. Talvez é depois de um luto, talvez é depois de uma grande perda. O silêncio de Deus. E esse texto vem me ensinar uma seguinte verdade: o silêncio de Jesus nunca é sinônimo de inatividade. Porque o texto diz que Jesus estava em silêncio, ele não fala uma só palavra. Mas o texto diz que enquanto ele estava em silêncio, oh glória,
ele estava escrevendo no chão. Ele não estava de braços cruzados, ele estava escrevendo. A sua mão estava em movimento. Ei, os dias da criação, no primeiro dia Deus diz: haja luz, e houve luz. E no segundo dia ele diz: haja e houve. E no terceiro dia ele diz: haja e houve. Nos primeiros 5 dias você vê Deus falando e as coisas acontecendo. Mas quando chega no 6º dia, você não vê Deus falando uma só palavra. Deus está em silêncio. Será que Ele não está criando mais nada? Não estou ouvindo Deus gritar: haja. Será que Ele está de braços cruzados? Será que Ele está inativo? E o texto vai dizer que no 6º dia, quando o Criador estava em silêncio, Ele estava na terra, no Éden, fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança. No seu silêncio, Deus estava fazendo a sua maior obra. Eu venho profetizar sobre a tua vida esta noite, diante do silêncio que você está. O teu Deus não está de braços cruzados. No seu silêncio Ele está fazendo a maior obra da sua casa, da sua família e da sua história. Quem crê nisso, aplauda o Senhor.